Oi, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre síntese de proteínas, mas antes de mais nada eu quero apresentar para vocês a minha filha. Eu até pensei em colocá-la no vídeo, mas acho que ela ia roubar a cena. Só quero que vocês observem uma coisa: o cabelo dela. Alguma similaridade com o meu? É isso que eu quero conversar com vocês hoje. Como que o cabelo dela é igual ao meu? A ideia é a seguinte: cara, eu não passei o cabelo para ela. O que a gente consegue transmitir para os nossos filhos? O que você tem em comum com seus pais? O que você herdou deles? O DNA. Mas como que isso se manifesta em você? Por meio do quê? Cabelo, proteína. Cor de pele, proteína. Tipo de musculatura, proteína. Nós todos somos formados por proteínas. Mas o que herdamos dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais? DNA. Esse percurso do DNA, até a proteína, DNA, RNA, proteína, é o que nós vamos falar hoje. A transcrição e a tradução genética. Como que do DNA passamos para a proteína. E é lógico, né? Temos o RNA também. A grande estrela, com certeza, é a molécula de DNA. Que se acha, né? Oi, DNA, tudo bem com você? E ele tem razão, mas é por meio dele que ele consegue comandar as atividades da célula e chegar às proteínas. Tudo bem? Como isso funciona? Qual é esse processo? Vem comigo que eu te explico. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e já assina a minha chamadinha dando like nesse vídeo, por favor. Bora lá? Bora conversar sobre isso, então? Tá. Agora eu quero que vocês prestem atenção em uma história que eu vou contar para vocês, para a gente poder falar sobre a síntese de proteínas. Suponhamos que eu herdei da minha avó, da minha mãe, da minha tataravó, de todos os meus ancestrais, de todos, não só das avós, mas os avós também, um livro de receita. Certo? E nesse livro de receita existem várias receitas que são extremamente importantes para mim. Eu montei uma grande panificadora, uma casa de tortas baseado no livro de receitas que eu ganhei dos meus antepassados, né? Que passou da minha mãe, uma herança, e agora está comigo. Tá? Aí você pega e manda um zap para mim e fala assim: Kátia, eu quero comer um bolo que só você sabe fazer. Qual bolo que você quer? Ah, um bolo X ou Y. Aí eu vou pegar o meu livro de receita, que eu guardo dentro de um cofre, vou procurar aquela receita que você quer e vou mandar aquela receita para o meu padeiro, lá na casa de tortas que eu tenho. Porém, eu não vou mandar o livro inteiro de receita, porque existem receitas lá que podem mudar o destino da humanidade. Deus me livre de mandar o meu livro de receitas para lá. O que eu faço então? Eu faço uma cópia. E quando eu faço essa cópia, eu copio só aquela receita daquela torta que você pediu para mim. Eu não recopio o livro de receitas inteiro. E eu pego e mando essa receita até lá na minha casa de tortas, na minha panificadora. Chegando lá, o meu padeiro, meu funcionário, ele vai olhar aquela receita e vai falar: ah, para fazer essa torta eu vou usar farinha, ovo, leite, nata, essas coisas. E ele vai começar a pegar esses ingredientes, tá? Vai começar a organizar esses ingredientes ali. Assim que ele fizer todos esses ingredientes, colocar todos esses ingredientes e fazer essa massa, ele vai colocar esse bolo para assar. Tudo bem? Deu para entender essa história? Se você entendeu essa história, você acabou de entender síntese de proteínas. Kátia, sério? Sério? Deixa eu contar para vocês como funciona. Nós temos o nosso DNA e nós herdamos ele de todos os nossos ancestrais, certo? Passou de vó, de bisa, de tataravó, até mãe e até chegar a gente. Quando a gente precisa fazer uma receita daquelas que está ali naquele DNA, uma receita do quê? De proteínas.
A gente pega, o DNA faz uma cópia de um RNA mensageiro. Só daquele gene que está ali, que é o responsável por aquela receita, ele vai fazer o quê? Um RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro sai do nosso cofre, que é o núcleo da nossa célula, e vai até o hialoplasma, que seria o nosso padeiro. Chegando lá, a gente tem um outro RNA que vai conseguir ler essa receita. Esse RNA é chamado de RNA transportador. Kátia, para fazer bolo, eu vou usar farinha, trigo? Sim, e para fazer uma proteína? Aminoácidos. E o RNA transportador, ele vai começar a encaixar os aminoácidos de acordo com a receita que tem no mensageiro. Tá? Ele vai ler essa receita e vai encaixar os aminoácidos. O RNA mensageiro, ele tem uma sequência com 3 nucleotídeos que é chamado de códon. O RNA transportador também se encaixa de acordo com essa essa trinca de 3 nucleotídeos chamados de anticódon. E cada anticódon vai ter um aminoácido com ele. Depois que esses aminoácidos são encaixados de 2 em 2 dentro do nosso forninho, que a gente chama de ribossomos, uma ligação com outro aminoácido vai surgir. E essa ligação é chamada de ligação peptídica, tá? Que elimina uma molequinha de água. E de repente o nosso bolo, que no caso é uma proteína, vai ser formado. Deu para entender mais ou menos como funciona isso? Preparei um videozinho pra gente, pesquisei um videozinho e eu vou narrar ele para vocês. Vamos lá? Vamos dar uma olhada como se a gente estivesse entrando dentro da célula? Acompanha lá comigo, por favor. Olha só, então nesse momento a gente está entrando no núcleo da célula, tá? Olha que lindo! E a gente vê os cromossomos, que foram aquilo que a gente tem herdado dos nossos pais, né? Quando eu puxo essa fita, a gente vê o DNA. O DNA ele é ácido, então ele vai se enovelar para estabilizar com moléculas básicas que são chamadas histonas, que são proteínas. Quando eu olho o gene, olha lá que gene lindo! Ele é responsável pela síntese de proteína. Um gene é uma parte de um DNA. Vai vir uma enzima, a DNA polimerase, e vai abrir essa fita de DNA e vai fazer uma cópia para a gente. Uma cópia do quê? Do gene, da receita que vai ser feita naquele momento. A com T, U com A, G com C, adenina, timina, Gal Costa, Aguinaldo Timóteo, né? Só que a gente tem que lembrar sempre que o RNA, ele não tem timina, ele tem uracila, tá? Assim que esse RNA mensageiro ele é formado, a gente tem um processo de remodelamento dele. Algumas regiões são retiradas, são chamadas de exon e introns, né? E são refeito esse RNA mensageiro de acordo com a proteína que realmente precisa ser sintetizada. E ele vai para o hialoplasma. Chegando lá no hialoplasma, o ribossomo se encaixa nele, que seria o nosso padeiro, e começa a fazer a leitura daquela trinca. De 3 em 3, RNA mensageiro a cada 3 nucleotídeos, a gente vai ter o quê? Uma trinca de códons. E a ele vai se encaixar esse RNAi, que é o RNA transportador, que carrega consigo um aminoácido. E ele vai ter uma sequência que se encaixa no códon, que é chamada de anticódon. Sempre respeitando a questão de a adenina se ligando com a uracila e a guanina com a citosina. E olha lá a nossa proteína sendo formada, o nosso colar de pérola, né? Tem uma aula que eu falo para vocês que é como se a proteína fosse um colar, né? E cada pérola fosse um aminoácido. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Bora dar uma olhada então em algumas informações a mais, pra gente ficar craque nisso. Aí nós temos a nossa proteína. Bom, bora praticar então como funciona isso? Olha só esse slide aí, acompanha comigo, por favor. Então, quando eu tenho uma molécula de DNA, ela é uma molécula extremamente grande, né? Então é o livro de receita que a gente tem lá, então ele continua para um lado e para o outro. O que eu vou abrir é só a parte do gene que eu quero sintetizar. Então, o gene é uma sequência do DNA responsável por quê? Por uma proteína, né? Ele vai formar um RNA mensageiro e esse RNA mensageiro vai ter a receita da proteína que vai ser sintetizada. Então, a gente vai abrir essa fita, igual está mostrando aqui no esquema, e esse RNA mensageiro ele vai ser sintetizado a partir de um dos lados da fita.
Então, por exemplo, se aqui é T, quem vai estar do outro lado? O A. Se aqui é A, quem vai estar do outro lado? Se fosse DNA, seria T, mas como é RNA, vai ser o U. C, G, T, A, U. G, C, A, U, G, C, G, A, U de novo, T, A e T, A. Então, esse RNA nosso é chamado de RNA mensageiro. Ele vai passar por um processo de retirada de partes normalmente, né? Mas de qualquer forma, introns e extrons são formados. Mas de qualquer forma, aqui eu vou ter uma receita de uma proteína que eu vou sintetizar, tá? Uma proteína curtinha. Uma proteína curtinha a gente chama de polipeptídeo, né? Pequenininho, tá bom? Peptídeo pequenininho, tá? Então, deixa eu só passar ele para cá para a gente poder acompanhar. UCG, UAA. O que vai acontecer? A cada 3 nucleotídeos que eu tenho no meu RNA mensageiro, eu vou ter algo que a gente vai chamar de códon. Então, no caso, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nucleotídeos, eu vou ter 4 códons. Então, esse é o códon, uma sequência de nucleotídeo no RNA mensageiro. Quem vai se encaixar no códon? O RNA transportador, que vai ter também uma sequência de trinca de 3 nucleotídeos, que vai se chamar anticódon. E ele vai levar, eu vou abreviar aqui, ó, um AA. O que é um AA? Um aminoácido, para conseguir ler. Se aqui é A, U, G, qual vai ser o anticódon que vai se encaixar ali? Anticódon vai ser o U, A, C, certo? E aqui eu vou ter um outro anticódon, um outro aminoácido. Vai trazer um outro aminoácido. E se aqui é A, U, C, vai ser o quê? U, A, G sucessivamente. E dentro do RNA ribossômico, que vai lendo essa fita, ele vai deslizando pelo RNA mensageiro e lendo essa fita, a gente vai ter o quê? O surgimento de uma ligação peptídica entre um aminoácido e outro. Bom, continuando o nosso treinamento, então, essa tabela que eu coloquei para vocês agora é a tabela do código genético. E nessa tabela, se vocês forem olhar, ela representa os códons, né, que são as trincas existentes no RNA mensageiro. Então, nós temos aqui 64 códons, porém a gente só tem 20 aminoácidos. Então vocês vão perceber que alguns aminoácidos têm mais de um códon que codifica ele, tá? Que é utilizado para ele. Por exemplo, igual a leucina, a gente tem todos esses aqui que vão codificá-la, ok? E a gente vai ter sempre um códon de iniciação, mas eu quero que vocês entendam como que eu uso essa tabela. Então, por exemplo, lá na nossa trinca, a nossa primeira trinca lá, o nosso primeiro códon, ele era AUG. Deixa eu colocar ele aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Ele tá aqui representado? AUG. Essa era a sequencinha de DNA que a gente estava fazendo lá. Então, aqui no RNA mensageiro, a primeira sequência que a gente tem, ó, é AUG, beleza? E quando eu venho aqui, eu olho primeiro na linha, na coluna vermelha, A. Depois, na linha, a segunda base eu vou procurar na linha azul, no caso, o U. E a terceira base eu procuro nessa coluna, que no caso é o G. Então, vai estar aqui, ó, A, U, G. Beleza? A segunda, então, quem vai ser? O primeiro aminoácido que eu vou colocar, a metionina. Então, é sempre a metionina que vai começar. Todas as proteínas, elas começam com a metionina. Beleza? E depois a gente vai para o próximo códon. Qual é o próximo códon que a gente tem? A, U, C. Então, primeira base é o a segunda é o U e a terceira é o C. Então, vai ser qual? Isoleucina, que está em inglês, representando aqui pra gente. Ok? E o terceiro, qual vai ser? AUC, UCG. Vamos dar uma olhada, então, no UCG? U, certo? C e o G. Então, vai ser qual? Serina. Então, colocamos lá o aminoácido serina, certo? E o último, UAA. UAA, UA,
A, cadê? Aqui, ó. O A, que é um códon de parada. Então, é quando a gente sabe que o complexo dos RNAs devem ser desfeito porque acabou. Então, esse é o nosso peptídeo, né? Pequenininho, a nossa proteína pequenininha. Ela está representada aqui, beleza? Códon de parada, nós temos 3. Eu até coloquei na página da Biologia no Insta para vocês darem uma olhada nos códons de parada. Aqui tem um lembrete. UAA, UAG, UGA e o macete, né? O lembrete é o amor amado, o amor gamado e o gamado amor. Então, esses são os códons de parada. Lembrando sempre que a gente está fazendo a leitura de quem? Da mensagem, da nossa receita que está lá no RNA mensageiro, certo? E para finalizar, vamos fazer o nosso mapa conceitual. Então tá, quando o DNA forma DNA, a gente tem o quê? Uma duplicação, certo? Então, duplicação ou replicação. Quando esse DNA forma o RNA, a gente tem o quê? Uma transcrição. E o RNA, ele pode ser de 3 tipos, né? RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Então, esses são os 3 tipos de RNA que nós temos, certo? E quando esses RNAs começam a fazer a junção dos aminoácidos para formar as proteínas, nós temos um momento chamado tradução, ok? Então, esse foi a nossa aula de hoje. Façam um print, né, desse mapa conceitual e até uma próxima aula. Beijo para todos vocês. Até mais!